Não é muito estranho? É muito. É muito estranho, tipo, não é nem tentar cobertar direito, é deixar escancarado mesmo. Olá, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio do Na Mira, na cobertura que eu tenho feito do caso David. Esse especificamente é o terceiro capítulo. Se você quiser conferir os anteriores, você pode encontrar no link fixado aqui no primeiro comentário, debaixo do link da doutora Sandra, que é a advogada americana, que vai comentar as últimas atualizações, especificamente porque, a princípio, a causa do falecimento dela foi dado como inconcluído, e vocês não fazem ideia das perspectivas tenebrosas legais que temos a partir desse enquadre. Porém, a doutora Sandra vai esmiuçar bem adequadamente na ligação que eu já fiz com ela, para vocês entenderem exatamente em que terreno estamos andando agora. E é claro, meu livro novo está quase chegando, eu tenho até panfleto agora, olha só, marcadores também. Esse aqui, os outros, nós vamos ter os outros personagens, a Raven, a Palladium, né, que eu já anunciei muito aqui, o Jack, o nosso grande vilão dessa vez. E uma grande reviravolta está chegando, e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Se prepare, é uma reviravolta do fundo do meu coração, e eu acredito que pode ser a resposta que você está esperando, exatamente aquilo que você precisa ouvir. Os dias estão contados e uma contagem regressiva vai começar em breve. Uma data vai ser estabelecida e essa reviravolta que antecede o livro, mas faz parte do livro, vai vir à tona antes do lançamento oficial. Se prepare, está quase chegando, está quase acontecendo. Você pode me seguir no Instagram, Gustavo N Psicanalista, para acompanhar os reels, os promos, as divulgações que eu tenho feito por lá e, claro, todos os detalhes também. Nós vamos iniciar esse episódio agora. Olá, doutora Sandra, tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem, obrigado. Hoje, gente, eu já tô mais modesto aqui. Me arrumei as pressas para poder gravar com a doutora Sandra, porque eu vou gravar mesmo amanhã, mas a gente tá, Deus do céu, como esse caso, uma reviravolta atrás da outra, e não no bom sentido, né, doutora Sandra? Pois é, muita coisa acontecendo dentro deste caso, muita coisa nova. Vamos lá, por onde vamos começar? São tantas coisas. Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu fiquei sabendo aqui dentro, né? Já o que aconteceu e tal, e depois vamos dar umas explicações a respeito de quanto tempo ela pode ter falecido, aquela coisa errada toda, para tentar explicar um pouco. Então, vamos lá primeiro. Me surpreendeu, o rapaz, disseram que ele é muito tímido e não tinham festas muito doidas lá na casa onde ele ficava, não. Tá me ouvindo? Tô. Então, ele é um rapaz muito tímido, muito calado, não tinha festas nem nada. O pai dele é um advogado, a mãe dele é uma professora. Os amigos deles disseram que sabiam que ele namorava a Celeste, mas eles achavam que ela tinha uns 19 anos e eles achavam que ela até estudava na universidade. Então, e que ela estava com ele o tempo todo, né? Então, agora umas coisas que me chamam a atenção aqui. Esta menina já tinha fugido de casa 4 vezes. Ela fugiu de casa em janeiro, fevereiro, março e a última vez em abril. Aí o irmão dela deu uma entrevista dizendo o seguinte: a minha família, né, os pais, nós sabíamos que ela namorava esse rapaz. E a minha família era contra esse namoro. E por causa disso, ela fugia todas as vezes para ficar com ele. Aí, segundo ele, o último boletim de desaparecimento que eles fizeram, ele disse assim: nós falamos para a polícia que ela estava com esse rapaz. A polícia não fez nada. Aí eu fiquei pensando, vixe, aí o bicho vai pegar, né? Se isso for verdade mesmo, que eu acredito que seja, porque eu já vi o cartaz dela de desaparecida. Meu Deus. Se a polícia sabia onde ela estava, ela era uma menor de idade na época, que ela estava com 13 anos. Como que a polícia não foi na casa desse rapaz procurar essa menina? Meu Deus, aí é uma conspiração de alto grau, porque... Como? Pois é.
Qual seria o objetivo de não fazer isso? É muito estranho. Agora, outra coisa que me chama a atenção também. Você faz um boletim de ocorrência que alguém fugiu e tal, você diz onde a pessoa tá, a polícia não faz nada. Mas o que é o correto da família fazer? Ficar em cima deles. Olha, eu quero que vá mandar lá hoje um carro lá verificar, que eu quero saber se a minha filha tá lá e tá viva ou não. Eles vão. E na pior das hipóteses, eu não sabia onde que ele morava, não tinha como descobrir onde ele morava. Por que a família não apareceu na casa dele? Vim buscar minha filha. Outra coisa que eu fiquei chocada. Esse 1 ano e meio que ela esteve desaparecida, ela conversava com as amigas dela. Com várias amigas. Deus. E todas sabiam do namoro, sabiam de tudo, né? E outra coisa, eu fiquei assim chocada. Numa das vezes que ela sumiu, você chegou a ver o vídeo que ela tá junto com ele? Os dois fazendo uma live juntos? Eu vi a imagem, que eles estão de capuz. Um deles está de capuz, não é? Ela tá de capuz com uns óculos gigantes, né? E que eles ficam mandando beijo, não sei o quê. Eles estão, acho que na casa dele, fazendo uma live. Numa das vezes que ela estava desaparecida, essa daí foi em 2023. 2023? Meu Deus, quantos anos ela tinha na época? 12 para 13. Que isso? Tudo assim, segundo a matemática que todo mundo já fez. Ele conheceu essa menina quando ela tinha 11 e ele tinha 17. Ela fugiu nesses meses, todos esses anos, ela sempre aprontando, fugindo, ficando com o rapaz. Essa menina, desde certamente 12 anos, ela já estava com ele, né? E que é um absurdo. E eu não entendo, ela foge tanto de casa e a família não vai atrás, não chega lá na casa, não tem como descobrir. Mas a família não sabia para onde ela ia. A família sabia. A família sabia quem era ele, sabia? Sabia, o irmão dela falou. O irmão dela disse, nós sabíamos que ela namorava com ele, minha família era contra, por isso que ela fugia de casa toda vez, para poder ficar com ele. Ué, mas e por que a mãe estava dizendo, um David, como se pudesse ser dos milhares de Davids do mundo? Eu comecei a pensar isso hoje, eu estava analisando o seguinte, a mãe dela tentou distanciar-se, talvez, da negligência, vamos dizer assim. Tudo bem que a polícia tinha a obrigação de ir lá, mas também você, como pai e mãe, você tem umas responsabilidades, né? Então, se referiu o tal do David, meio que sabe quando a pessoa tenta se distanciar assim, tipo, não sei quem que é, porque talvez não quer dizer a idade do cara, aquelas coisas, porque ia pegar super mal pra ela, né, de dizer assim, não, minha filha de 12 anos saía, fugia, ia lá pra casa do cara que tinha 6, 7 anos mais do que ela, e ia pegar super mal pra ela. Então, ela meio que disse essas coisas. Então, tudo aí já começa muito errado, né? Agora, dizem uma coisa, eu não vi a foto da outra Celeste de 23 anos, mas já disseram que tem a foto dela na internet. Dizem que ele tem uma amiga que também se chama Celeste. Celeste não é um nome comum nos Estados Unidos, de forma alguma. Não é mesmo. É estranho, essa menina deve ser de descendência latina, principalmente pelo rosto dela, tal, ela me lembra muito mexicanos, né? E o sobrenome também é bem mexicano, Celeste é um nome bem mexicano, tal. Ele tem uma amiga que alguns youtubers se referiram, talvez uma namorada chamada Celeste, que tem 23 anos. Eu não vi a foto, mas eu já vi alguns youtubers dizendo assim, mas você dá pra ver que ele tem um tipo de moça que ele gosta, porque você vê a foto das duas, elas se parecem. Então existe uma outra de verdade, né? Meu Deus, então, que coincidência. Vai ver que ele meio assim. E a senhora sabe que no dia que acharam o corpo dela, acharam outro também, de uma outra moça? Não, esse eu não soube. Quem foi? No mesmo dia. Em Los Angeles? Aqui, ó, não... Peraí, deixa eu procurar no meu roteiro. Foi no primeiro episódio, quando eu fiz o caso dele, a polícia achou também um corpo num porta-malas próximo, e aí eles disseram que era só coincidência. Quem sou eu para dizer que não é, mas é só uma coincidência mesmo. Peraí, policiais, a cena isolada. Em Los Angeles também? Em Los Angeles. Peraí que eu tô quase achando. Não. Aqui, tá.
Em 9 de setembro de 2025, um segundo episódio sem relação com esse caso, segundo a polícia, ocorre em South Los Angeles. Outro carro parcialmente incendiado é localizado com restos humanos carbonizados dentro. A coincidência temporal chamou a atenção. É muito estranho, não sabia desse, não vou ter que olhar depois. Pois, ó, agora vamos lá. Um vizinho que deles não quis se identificar, ele disse que ele viu os dois sempre juntos, a menina e ele, mas ele disse assim, eu pensei que eles tivessem 18, 19 anos. Ou seja, então não é a primeira pessoa que fala, os amigos dele, lembra, os amigos dele disseram que achavam que ela tinha 19 anos, esse é o vizinho. Ele disse assim, às vezes a gente se cumprimentava, eu estava dentro do carro, eles estavam passando e dava oi, uma coisa assim, e ele falou, eu achei que eles tinham 18, 19 anos. E a última vez que ele os viu juntos, ele disse, mais ou menos uns 2 meses atrás. Então, nós temos aí. E faz sentido como, quer dizer, explicaria como ela passou despercebida, uma coisa que a gente tinha argumentado antes. Todo mundo viu uma menor ali dentro e ninguém achou aquilo estranho. Agora, faria uma explicação condizente. Ela aparentava ser mais velha. Realmente, nas fotos do cartaz, ela não parece ter 15 anos. Parece uma moça de 20, né? Não, você tem uma foto que ela tá com umas unhas postiças imensas. Nossa, eu falei, não, geralmente menina dessa idade não anda com essas unhas postiças assim, né? Aí, ele diz, só que aí faz o seguinte, ó. As amigas dela disseram que ela continuava em contato com elas até final de julho, começo de agosto. O vizinho, tá dizendo que os viu juntos pela última vez, e várias vezes ele viu, ele falou, última vez, 2 meses atrás. Então, temos aí julho e agosto, né? E aí, agora, vamos lá as contas. Vamos terminar só isso aqui dele. Você sabe, né, que a casa estava alugada em nome do agente dele, né? O manager dele, né? Não sabia. E, custa $20 mil por mês. R$100 mil, né? Meu Deus. Aí, agora o que mais estranho que aconteceu? O dono da casa concordou, porque o manager, né, o agente procurou o dono da casa, fizeram um acordo e ele devolveu a casa. Então já carregaram tudo. Eu vi as caixas saindo de dentro da casa. Não sei para onde for, mas já levaram tudo, tiraram tudo da casa. E o mais interessante, o agente dele parou de segui-lo no Instagram. Eu falei, meu Deus, quando o teu próprio agente para de seguir você no Instagram, a coisa tá feia. Ele parou de seguir ele. Pois é. Os shows todos cancelados. Nossa, ele tinha show em dezembro na Austrália. Meu Deus. Tá tudo cancelado. Agora, eu fui ver as datas dos shows dele. Ele realmente, em agosto, deixa eu pegar até aqui, em agosto, ele de verdade, ele só ficou em casa, vamos dizer, do dia 6 ao dia 11 só, porque ele teve turnê dia 5, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 24, 26, 29, tudo em locais assim, Atlanta, Nova York, Cleveland, Montreal, no Canadá. Nossa. Ou seja, cidades ele grandes. só ficou cidades grandes, né? Ele só ficou mesmo em casa do dia 6 ao dia 11 de agosto. Né? Então o resto está viajando o tempo todo. E depois tem setembro, alguns dias também, uns pouquinhos aí, uns 4, 5 dias que ele esteve também sem turnê. Então foram poucos dias mesmo, né? E agora, o que acontece? Vou falar do médico, né? O que aconteceu? Então, tem que explicar agora. Tem que falar que eu não falei isso para as pessoas. Foi a causa do falecimento dela, até o momento, foi dado como indeterminado. Doutora Sandra, agora, eu fiquei perplexo quando a doutora Sandra me contou. Mas eu vou explicar como que tudo isso funciona. Em primeiro lugar, o corpo dela foi encontrado no porta-mala do carro dele e estava dentro de sacos plásticos. Aí eu falei, mas como sacos plásticos? Cortaram a menina? Meu Deus. Eles não falaram nada, mas tá dizendo sacos plásticos. Não sabemos muito bem, né? O que tem? O corpo dela, quando ela estava viva, ela pesava 54 quilos, né? Quando ela foi encontrada, o corpo dela pesava 32 quilos. Claro que houve a perda, né, do peso por causa da decomposição.
Aí então ela perdeu 41% da massa corporal dela. Aí vamos lá, eu tive medicina legal na faculdade, mas se tiver algum médico aqui achar que eu falei errado, me corrijam. Mas tomei notas de tudo aqui. Vamos lá fazer a conta de talvez quanto que ela teria falecido. Para ela ter perdido essa massa corporal de 41%, ela pode ter perdido isso entre 1 a 5 meses. Mas como que essa janela é tão grande? É o seguinte, o corpo dela foi encontrado no porta-malas do carro dele e dentro do saco plástico. O que que acontece? O fato, eles disseram que o corpo dela estava em severa decomposição, né? Então, quando o corpo já é considerado em severa decomposição, significa que ela já passou pelaquela fase de inchaços, gases, líquidos, ou seja, aí a pessoa já perdeu ali de 30% a 50% do peso corporal, né? Então, o corpo dela estaria no estágio que a gente diz o estágio número 4, antes da mumificação, entendeu? Mas porque o corpo dela estava dentro de um porta-malas e dentro de plásticos, o corpo dela talvez poderia ter sido preservado um pouco mais, entendeu? Mas os vizinhos disseram que aquele carro estava lá há 1 mês. Eles chamaram a atenção. Acontece que o odor, né, o mau cheiro, eles relatam que apareceu 2 semanas. Nossa! Aí você fala, então, como que estaria? Ainda dentro disso, como o corpo estava envolto em plástico, de certa forma, as bactérias, elas agem de forma diferente, né? Então, pode ser que o odor estava presente, mas não naquele auge no começo da putrefação, quando você começa. Por quê? Porque está dentro do porta-malas, o porta-malas está fechado, então realmente, se ela estivesse no banco de trás, possivelmente eles já saberiam isso no primeiro dia, né? Mas porque estava no porta-malas, então demorou um pouco mais. Eu diria, a matemática, a medicina diz, né, que levaria de 1 a 5 meses, no máximo, que o corpo dela estava lá dentro. Mas, como ela teve gente que disse que a viu 2 meses atrás, e os amigos disseram que falaram com ela até final de julho, começo de agosto, eu passo a concordar que ela, considerando o tempo de decomposição do corpo dela, né, que ela perdeu 37%, eu acredito que ela estaria dentro dos 2 meses, talvez indo para o 3º mês, comecinho do 3º mês do falecimento dela. Então, como o corpo dela foi encontrado nestas condições, o médico legista, ele não conseguiu determinar a causa de como que ela faleceu, porque o estado já estava muito avançado. Então, quando é assim, eles colocam que é uma causa indeterminada, mas isso não quer dizer que simplesmente vai ficar por isso mesmo. Eu vi o papel do médico legista, que ele disse assim que estavam pendentes exames médicos posteriores. O que seria isso? Nesses exames médicos que eles vão tentar agora, possivelmente são aqueles exames que a gente chama de entomologia forense. É quando você, sabe quando tem insetos no corpo, o estágio dele, você consegue saber em que estágio que estava, aquela coisa nada toda. Então estava pendente isso. Análises toxicológicas podem levar de 2 a 4 meses para sair, para confirmar se tinha alguma coisa acontecendo. Demora muito. Também tem um exame que é feito do tecido de amostras, né, microbiológicas, são os tipos de bactérias, né, que indica que estágio estaria o corpo. Então isso também demora, está pendente. E também, claro que quando eles tiverem essas 3 coisas na mão, que é o exame de tecido e amostras microbiológicas, análises toxicológicas e a entomologia forense, aí que eles vão fazer? Vão ver a avaliação climática do local e eles vão conseguir precisar mais ou menos quando que o corpo foi. Talvez, com estes exames em mãos, o médico legista pode modificar
a causa dela para um homicídio, alguma coisa. Mas o problema é o seguinte: o corpo, eu estava vendo, e a polícia de Los Angeles, que é o LAPD, não disse em momento algum que o corpo dela, muita gente noticiou que ela tinha a cabeça e o torso, né? O LAPD disse que não é isso, é que porque a decomposição ela era tão severa, então determinadas partes do corpo parecia, para quem olhasse, né, de fora e não entende da medicina, ia achar que está faltando partes do corpo dela, mas não é que estava faltando, é que já estava em estado de decomposição muito avançado. Então o médico lá no futuro, ele pode ainda mudar. Agora, para saber se ela faleceu, vamos dizer, de causas naturais, se eles não encontrarem nada no exame toxicológico dela, vai ser muito, muito complicado para o médico legista dizer que houve ali um homicídio. Nossa. Porque se eles não tiverem elementos, porque não é tudo bem, a menina tá dentro de um porta-mala, ela tá enrolada num plástico, a gente sabe disso. Portanto, existe também pessoas que são colocadas ainda vivas, vamos supor, dentro de um porta-mala de um carro. Meu Deus. Entendeu? Gente, eu estou falando, olhando como advogado, essa não é a opinião do que eu penso e não estou defendendo o rapaz, tá? Às vezes você coloca uma pessoa, um exemplo, você sequestra uma pessoa, você coloca essa pessoa dentro de um carro, você amarra a pessoa tal, por algum motivo a pessoa acaba sem conseguir respirar e acaba falecendo. O intuito talvez daquela pessoa, quando colocou dentro do carro, amarrou, fez tudo aquilo, não era tirar a vida da pessoa, era só abduzi-la, mas a pessoa acabou falecendo. O que acontece num caso como esse? Obviamente, sabemos que ela está no porta-malas, sabemos que ela estava enrolada em plástico, sabemos, mas isso não necessariamente quer dizer alguém tirou a vida dela. Lá no futuro, se for provado que foi ele ou algum funcionário dele, pode até tentar dizer, não, a gente não queria tirar a vida dela, não era intenção nenhuma, enrolamos ela lá, não sei o quê, colocamos no porta-mala, mas é que a gente ia levar ela para outro lugar, e não sei o quê, blá, blá, blá. Tudo isso faz sentido. O médico legista vai ser quase impossível determinar como ela faleceu. Se ela tivesse um disparo, era fácil. Né? Se houvesse alguma coisa com uma arma branca, também seria fácil deles poderem até dizer. Agora, da forma que o corpo está e neste estágio, aparentemente o médico olhou e disse, não tenho como saber. Então, esses outros exames vão ajudar em quê? Vão ajudar a saber mais ou menos quando que ela faleceu. E o exame toxicológico para saber, talvez foi uma overdose. Entendeu? Mas, e por exemplo, se ela tivesse grávida? Bom, tem um montão de coisa dentro da gravidez que se reflete. Por exemplo, se eles encontraram o útero, ainda assim, mesmo em severa decomposição, eles teriam como saber se ela estaria grávida ou não, por causa do tamanho, das alterações, de tudo isso, eles teriam como saber. Portanto, se ela estivesse grávida e essa gravidez fosse bem no comecinho, bem inicial, de 1 a 3 meses, aí pode ser que na decomposição lá do corpo, o útero já não estava sendo mantido tanto íntegro, então aí fica quase impossível eles detectarem se ela estava grávida ou não. Eles poderiam fazer através de exames de sangue, sim, mas ela já não tinha mais sangue nessa altura do campeonato, o corpo dela estava em severa decomposição. Talvez nos exames que eles vão fazer, tem alguns exames que são feitos coisas microscópicas, coisas assim, talvez em alguns dos exames eles consigam, vão ser feitas análises bioquímicas também, talvez eles consigam saber, encontrar alguma das coisas que poderia levar
a pensar, tá, então ela talvez estava grávida. Então fica assim, se a gravidez dela era de 10 a 12 semanas, e ela tiver útero, então, vamos supor que ela estava grávida, então o resto do feto pode ser encontrado, mesmo se tiver já em decomposição, né? Porque os ossos fetais, eles são pequenos, mas o médico consegue detectar durante a necrópsia, né? E também eles fazem aqui exames antropológicos forenses para poder saber isso da gravidez, né? Agora, vai depender da decomposição do corpo, se ainda pode indicar uma gestação, porque muitas pessoas começaram a falar, mas talvez ela poderia estar grávida, e ele viu que nossa, agora que eu tô perdido, né, vou acabar com a minha carreira, então vou eliminar a menina, porque o menino não quer tirar a criança, aquelas coisas todas, né? Uhum. O útero, ele demora um pouco mais para se desintegrar completamente do que as outras partes do corpo, né? Então, se ela tivesse, é que o médico legista não liberou tudo, né? Então pode, sim, e também tem exames que ainda estão pendentes, então pode ser encontrado talvez tecido placentário, pode, mesmo se a decomposição, claro, se a composição não tiver destruído totalmente os tecidos, né? Então, de certa forma, eles só vão conseguir saber isso agora através dos exames pendentes. Meu Deus. Porque mas é tudo muito complicado. Mas se dá indeterminado, aí o que isso significa para a investigação? Você não pode indiciar uma pessoa por um crime se o médico legista não sabe do que a pessoa faleceu. Entendeu? Tá, no geral... Tá, então vamos supor, se eu tiro a vida de alguém hoje de uma forma que o médico legista não consiga descobrir como foi, então eu me safo? Na maioria das vezes, sim. Sério? Não necessariamente, sim. Meu Deus. Existem casos, não sei se você lembra, eu estava explicando naquele dia, a diferença se você tiver, vamos supor, se tudo isso for perdido, então não há prova material. Mas existem provas circunstanciais, que mesmo que o laudo dele seja indeterminado, ele ainda assim pode ser autuado. Por exemplo, vamos supor que eles resolvam pegar mais ou menos aqueles dias, eles fizeram todos os exames, eles sabem a data aproximada que ela faleceu. Eles vão deixar uma janela, foi desse mês até esse mês, 30 dias. O que a polícia vai fazer? A polícia certamente vai olhar através das torres de telefone o tempo todo. Mais do que nunca a gente sabe que aqueles dois viviam pendurados no telefone, né? Certamente a torre vai conseguir mostrar se o telefone dela e dele estavam sempre juntos naquelas datas, para eles poderem saber mais ou menos quando que talvez ela foi eliminada, entendeu? Então, existem coisas que são provas circunstanciais. Vamos supor, o telefone o coloca naquele lugar aonde o carro ficou parado. Entendeu? Ele moveu o carro 2 vezes. Uma vez que ele moveu, foi bem pertinho da casa, outra vez também, não foi muito longe não. Até estava conversando com o Gustavo, são 3, 4 minutos a pé. Você vai no fim da rua, vira à direita, vira à esquerda, pronto, o carro estava lá, né? Se o telefone dele o colocar naquele local, já é um problema. Foi pego o telefone dele, foi pego também os computadores da casa dele, testemunhas vão ser ouvidas. Vamos supor que naqueles e-mails que eles vão olhar, aquelas mensagens, existem mensagens dele para ela, tipo ameaçando, se você me deixar, eu termino com você, ou se você me trair, eu vou fazer isso com você. Todas essas coisas se tornam provas circunstanciais, não materiais, entendeu? E aí depois, se a promotoria perceber, bom, nós já temos provas suficientes aqui, olha, tem esses e-mails, ele fazendo as ameaças, o telefone dele o coloca ali onde esse carro estava. Essas testemunhas todas estão vindo aqui, os amigos dela dizendo que ela estava junto com ele, morando na casa dele, que ela estava conversando com todos esses amigos, aí vão lá todos os amiguinhos depor, vão pegar todos os vizinhos que viram tudo junto,
talvez com isso, e como a menina já morreu, eles vão conseguir falar, bom, nós não temos prova material, mas nós temos provas circunstanciais. Ele aí sim pode ser autuado e pelo que ocorreu com ela. Mesmo, claro, que o advogado dele vai fazer aquela magnífica defesa, né? Que isso não prova que foi ele, não sei o quê. Mas existe muita gente na prisão por provas circunstanciais. Tá cheio de gente com provas circunstanciais. Mesmo que o laudo médico diga diferente. Só que para isso, o promotor vai ter que ter muita prova, sabe? Muita coisa. E eu acho que vai conseguir. Com certeza vai encontrar naqueles e-mails dele, no computador, nos iPad da vida, eles vão conseguir ver alguma coisa ali. Como eu falei, os amigos dela disseram que ela conversava com eles. Agora vão saber. Talvez ela contou coisas para os amigos, que os amigos vão ser chamados e vão contar para a polícia se ela estava esperando bebê ou não, se ela quis terminar com ele ou não, se eles estavam morando juntos. Os amigos vão pintar assim um quadro bem mais específico do relacionamento deles do que qualquer pessoa. São os amigos dela que vão conseguir. E os amigos dele também certamente vão ser ouvidos, porque, como eu falei, todos eles falaram, estava aqui direto na casa com ele, praticamente quase moravam juntos, né? Para eles poderem chegar a isso. Ele pode ser indiciado no futuro? Pode. Complica um pouco, não é uma coisa, não é todo promotor que vai oferecer denúncia com casos circunstanciais. Eles vão ter que ter muitas provas, entendeu? Tudo leva a crer, pelo que a gente está ouvindo, né, na mídia e tal agora, eu acho que eles vão conseguir formar um caso contra ele. Eu acredito que sim. O que você acha? Eu não sei, sabe? Eu tô meio chocado com isso tudo. Eu não esperava isso do corpo, essa resposta. Uhum. Eu tava esperando que, sei lá, foi, né, sufocada, uma pancada na cabeça. Já era difícil antes de comprovar alguma coisa. Agora, mais ainda, porque a gente fica até sem saber realmente o que aconteceu. É até difícil especular sem uma causa. Porque certamente não foi usada a arma branca e certamente não foi usado nada para disparar na menina, porque senão o laudo diria, né? Porque aí seria a causa, obviamente, ele estaria sendo indiciado por ter tirado a vida dela. Então, não tem essas duas coisas. Então, de que forma que ela faleceu, né? Existem algumas, não vou falar os nomes, né, para não cortar o vídeo, mas, por exemplo, se você apertar o pescoço da pessoa, tal, e a pessoa vier a falecer, mesmo assim, eles conseguem saber, porque tem aquele ossinho, esqueci o nome dele, iode, ou iode, alguma coisa, esqueci o nome dele. Aquele ossinho, ele aparece quebrado, mesmo quando o corpo já está ali no estado que estava o dela, eles conseguem saber se foi dessa forma que foi tirada a vida dela. Mas tudo leva a crer que teria que ser alguma coisa, ou com substâncias ilícitas, ou com sufocado, alguma coisa assim, mas arma branca e disparo não foi. Porque senão sairia. E o médico também saberia se ele ia apertar o pescoço da menina até ela perder a vida também, porque ele teria quebrado o ossinho, né? Então ele também não achou isso. Então vou sobrar ali poucas coisas de como ela faleceu. É possível que essa menina tenha usado substâncias ilícitas com ele demais e acabou perdendo a vida por uma overdose? É muito possível. E ele, louco, desesperado, vou pra cadeia, não sei o quê, faz isso e envolve a menina em tudo aquilo e tal. Pode ser. Se for achado substância ilícita no corpo dela, e ele for indiciado, o advogado dele vai fazer a defesa todinha com base nisso. Se for achado, sem precisar fazer defesa, né, essa altura, porque... Nossa, eu tô assim... E o carro com essa proximidade da casa dele, já ouviu aquele ditado, confundiu o inimigo? Pois é. É o que ele tá fazendo, confundindo todo mundo. Porque isso do carro roubado a 2 quadras de você... Gente, eu tô assim, sem entender o que aconteceu. A senhora consegue ter uma teoria que explique todas essas...
Não dá, porque é muito estranho, né? Você pega o seu carro. Gente, eu te falei, eu olhei pelo Google Mapa, você anda, você vai ao final da rua em 1 minuto, você vira à direita, anda mais 1 minutinho, depois você vira à esquerda, o carro tava ali. Meu Deus. Como que você faz uma coisa dessa? Assim, não é muito estranho? É muito estranho, doido, tipo, muito não é nem tentar coisa. cobertar direito, é deixar escancarado mesmo. E num bairro daquele, a gente sabe que esses bairros mais elevados, aluguel de $20 mil, as pessoas são chatíssimas. Meu Deus, gente, eu já vi processo até porque a mulher que tinha a casa dela quis pintar a parede de uma cor e os vizinhos se revoltaram e processaram. E aí o carro fica todo esse tempo despercebido sem que alguém realmente tome uma medida, chama a polícia. Pois é, olha, quase que ele se livra, né? Você sabe que quando o carro foi pego, naquele dia eu falei pra você, não foi a polícia que pegou, foi quem faz o reboque. O negócio lá e levou, né? O reboque. Geralmente, o que acontece? A polícia, ela notifica a pessoa, ela tem o telefone da pessoa, o que ele pode fazer, tem o DMV aqui, né, que é o negócio de carro, né? Ele consegue pegar, esse carro é de fulano, olha aqui o nome. O que eles fazem? Eles notificam as pessoas, só que eles podem levar até 3 dias para notificarem a pessoa. A ação seria, então, por volta do dia 9 de setembro. Só que quando o carro foi lá para esse local, eles sentiram um odor horrível dentro do carro no dia 8. E aí eles resolveram chamar a polícia e acharam o corpo dela. Agora, imagina se ele não tivesse percebido o odor, a polícia poderia ter ligado para ele, ei, teu carro tá aqui, ó. Pegamos lá porque estava lá abandonado. Ele poderia ter ido lá e pego o carro. Meu Deus. Olha, ele se safou por um dia. Faltava essa. Porque a notificação não chegou a tempo para ele buscar o carro. Porque pode levar até 3 dias, de 1 a 3 dias, mas geralmente fica na faixa de 2, 3 dias. Mas então eles notificaram ele? Não notificaram porque aí acharam o corpo. Entendeu? Se o cara lá onde foi levado esse carro não tivesse percebido o odor, aquelas coisas, eles teriam notificado, falou, olha, a polícia teria ligado para eles, olha, pegaram o teu carro, tá lá naquele lugar, vai lá buscar. E ele teria ido, com certeza, né? Gente. Só que um dia antes, acho que da notificação chegar para ele, o pessoal percebeu o odor. Agora, como que a polícia não percebeu, hein? Esse odor? Eu não entendo. Os vizinhos perceberam, e a polícia não? Não, muito estranho. É contraproducente isso, não tem... Olha, por tudo aqui, como eu te falei, talvez, né, o que a gente aprende na medicina legal é que a gente daria aí uma janela de 1 a 5 meses, mas na realidade, contando tudo, de massa corporal e disso e daquilo, do odor, da temperatura, não estava muito elevada, por volta de 25 graus, não é uma coisa tão terrível assim. Eu diria que ela perdeu a vida, eu diria por volta do dia 25 de julho ao dia 10, 15 de agosto, alguma coisa assim. Meu Deus. Não mais do que isso. Não mais do que isso, né? Agora, o carro esteve lá por bastante tempo, né? Ele tinha posto em um lugar, depois pôs em outro, mas, ou seja, mês mais ou menos, eles disseram, só que esteve em outro local um pouco, nesse outro local não sei quanto tempo ficou, também era perto da casa. É muito estranho, né? Como é que você faz uma coisa dessa e você pega e... Pra que você enrola o corpo em plástico? Geralmente é porque você quer sumir com o corpo e não quer que ninguém fique sabendo. Provavelmente você vai jogar num buraco, num rio, qualquer coisa assim, né? Não, você enrola no plástico e põe dentro do carro que tem a placa do teu nome e 4 minutinhos da tua casa a pé? E outra coisa, ele não passou... Uma coisa errada dentro dessa história? Pois é, tá muito errada, porque às vezes, assim, o que faz parecer... É tão bizarro que às vezes parece até que é estranho demais, até para ele ter feito isso, principalmente a parte do carro. O carro tá ali. Olha, a polícia realmente tem que se envergonhar, porque foi uma péssima procura de um carro roubado. Não teve. Olha, eu sempre defendo a polícia, mas não dá pra fazer vista grossa aqui, isso é um absurdo. Não, resumindo é o seguinte, eles não fazem nada quando você denuncia seu carro roubado, é isso. Essa é a sensação que eu tenho.
você teve seu carro roubado, você vai lá e eles ficam tomando cafezinho e pra nem te notificar, se depois achar. Agora uma coisa que eu só achei estranha, porque a polícia de Los Angeles, a LAPD, é considerada uma das melhores, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, mas tô achando que eles estão fraquinhos. Você sabia que os amigos dele, uma equipe aqui nos Estados Unidos, eles entrevistaram alguns amigos deles. Os amigos dele falaram que a polícia não procurou por nenhum deles até agora. Meu Deus! Sim, eles entrevistas até pro jornal Sun, deram pra rede de TV, e a polícia não os chamou até agora. Mas como? Mas é a terceira estranheza da polícia nesse caso, se a gente for considerar o fato deles não terem procurado a menina, não terem aberto o porta-malas, e agora isso. Tá muito estranho. Pois é. Eu acho que é uma coisa absurda, né? É uma coisa absurda. Você fica lá com o carro daquele, com o motor daquele, e o cara nem fala, nossa, deixa eu abrir isso aqui, porque eu adorei. Eles que estão acostumados com isso, né? Não perceberem. Agora, mudando um pouco de assunto, mas a família dela também se quiser processar o departamento, nossa, vão arrancar milhões de dólares deles, porque se você diz, minha filha menor de idade sumiu de casa, ela tinha 12, fez 13 pelas contas lá, quando ela fugiu, né? Pela última vez. Abril, ela fugiu a última vez. E você diz que ela estava namorando esse cara, ele é mais velho, ele mora lá, e a polícia não foi procurar a menina na casa? Não é muito estranho? Então, por quê? Acho estranho, porque a polícia daqui, nossa, aqui uma adolescente sumiu, uma criança, nossa, em 2 minutos eles estão atrás, procurando, correndo, meu telefone apita, feito um doido, o tal do Amber Alert, quando some uma adolescente, uma coisa, né? Se foi pega, mas no caso dela foi de fugida, então não ia ter, fugiu de casa, não ia ter o Amber nesse caso, mas de qualquer forma eu estou tentando dizer que aqui eles realmente valoram essa coisa, correm atrás quando tem crianças, adolescentes desaparecidos, eles vão atrás. Eu não estou entendendo. Você disse que a tua filha de 12 a 13 anos fugiu com um cara de uns 6, 7 anos mais velho, você sabe o nome dele e a polícia não faz nada? Não entra na minha cabeça. Agora, outra coisa estranha. Aquela live que ela fez a live there. Eu vi a live. Caramba. A família, era só pegar aquela live e falar, olha, tá aqui, ó. Ele e ela, os dois juntos, sentadinhos aqui nessa live. 2023. Minha filha estava desaparecida. Foram 4 vezes que a menina desapareceu, né? 4 vezes. E nem assim eles foram atrás. E você viu as outras fotos dela? Ela tá sempre escondendo o rosto, né? Tem uma que ela tá com a bolsa na frente do rosto, ela tá com ele, ela tá com a bolsa, só aparece o olhinho dela. Uhum. E depois tem uma outra que ela tá com o telefone na mão e ela coloca o telefone assim, tampando o rosto dela também. Mas tudo isso, estava online. A outra coisa, disseram hoje que do Reddit ele tá deletando tudo. Sério? Hoje eu escutei do Instagram? falar que ele coloca no Reddit. O Reddit é aquele negócio que, sim, eu sei. Que o povo vai lá, conta a vida toda. Então, né? Disseram que perceberam que ele começou a deletar um monte de coisas que ele falava na época e tal, ele saiu deletando. Mas, ó, a chave vai ser muito fácil. Vão ser as amiguinhas dela, todas. Se a polícia interrogar. Contato, tem que interrogar umas meninas dessa, né? Com certeza. Depois, os amigos dele. Gente. Já de cara ali, eles vão conseguir saber alguma coisa. Ela batia papo com as amigas. Devia estar falando, tô aqui na casa dele, tô com ele. A casa é linda, maravilhosa, grande, não sei o que. Ela devia estar deslumbrada. Com certeza contou muita coisa para as amigas. As amigas vão ser. Agora, nós estamos dia 26 de setembro e elas não foram chamadas ainda? Acho estranho. O que está acontecendo? Mas, infelizmente, é isso. Agora, eles dão um silêncio total, né? Mas, claro, ele tem uma advogada agora, famosa, esqueci até o nome dela, é uma das bambambam de Hollywood. Com certeza ela deve ter falado dele, você não vai dar uma entrevista sequer. O cara desapareceu. Foi. Aí eu fiquei pensando, será que ele voltou a morar na casa dos pais? Deve estar na casa dos pais nessas alturas do campeonato, né? O pai dele é advogado, deve estar falando, você vem aqui para casa, vai ficar quieto, calado, não vai sair de casa, não vai falar nada, vai seguir tudo que a sua advogada vai falar, porque ninguém sabe onde ele está. Eu tenho certeza que ele está na casa dos pais dele.
Eu não sei qual é o patrimônio desse rapaz, mas se o caso não dá em nada, né, o que tem alta chance... Ele recebeu 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares. Com essa canção, essa música dele aí, quando ele foi descoberto na época do TikTok lá, que descobriram, uma empresa, né, uma dessas gravadoras, ofereceu para ele 3 milhões, que foi o contrato que ele assinou, mas dentro desse contrato tinha, se ele atingisse até um certo número de vendas, ele passaria a receber mais 3 milhões, que dizem que ele recebeu. Então, isso só daquele contrato. Não estou nem falando desses shows que ele fez todos a depois, turnê, né? Então, só desse contrato aí ele recebeu uns 6 milhões de dólares. Mas se não dá em nada, eu acho que ele tem uma alta probabilidade de recuperar parcialmente a carreira. Porque já agora eu já vi muitas pessoas tentando ao máximo defendê-lo. Imagina quando isso não der em nada. Ele vai fazer um documentário triste, uma entrevista na ABC e fica tudo bem. Pois é. Mas é uma história que eu fiquei chocada. O vizinho ainda falou, né? Não, eles não davam festas aqui nem nada. E as pessoas o descreveram como um rapaz introvertido e ela também. Estranho, né? A gente estava esperando algo tipo de tá vendo um outro lado, né? Meu Deus. Tá, e agora então quanto tempo ainda para a gente ter uma outra opinião com o corpo? Bom, as análises toxicológicas demoram demais aqui nos Estados Unidos, 3 a 4 meses. Los Angeles é um dos locais que tem mais casos. Disseram que, eu estava até vendo isso hoje, que nem nos Estados Unidos, no mundo, é um dos locais médicos para fazer médico-legistas, né? É um dos locais que mais se tem no mundo são cadáveres para o médico-legista lá fazer. Falei, meu Deus do céu. Então, de qualquer forma, a causa é indeterminada, mas isso é considerado, a gente fala, é um status temporário, né, vamos dizer, porque a determinação final vem após a análise dessas coisas. Mas, como eu falei, sobra pouca coisa aqui. Sobram só esses exames que eu falei, que são os toxicológicos, bioquímicos, o exame amostras biológicas para dizer em que estágio, quanto tempo que ela faleceu. Não sobra muita coisa, não. De verdade mesmo, vai ser só um exame toxicológico para poder dizer do que ela faleceu. Talvez, porque aqui você sabe que nos Estados Unidos está falecendo por dia 300 pessoas de overdose com aquela coisa, né? Não posso falar o nome, você sabe. Então, aqui 300 pessoas por dia, mais que uma guerra que falece pessoas, é o que está se perdendo de vidas aqui dentro. É possível que essa menina usou alguma coisa e acabou perdendo a vida lá por uma overdose? É bem possível. Ele vai fazer o quê? Vai levar o corpo para a família? O que ele fez? Covardão? Simplesmente, se foi por causa disso, a gente vai saber através dos exames toxicológicos. Ele simplesmente quis desaparecer com o corpo. E se for isso, de verdade, o único crime que ele vai responder é pela ocultação do cadáver e mais nada. Nossa. Se foi por overdose, entendeu? Meu Deus. Porque você não vai... Claro, os crimes também, da menina menor de idade, ele pega uns crimes bravos, não pega de ter tirado a vida dela, mas pega tráfico humano e tudo mais, né? Porque a menina era menor de 14 quando começou. Bom, basicamente é isso. Eu só fiquei meio chocada com as fugas dela. Quando eu fiquei sabendo que eram 4, eu quase tive um chilique. Tá. Minha família não fez nada. Realmente houve agora uma... Vamos ver o que acontece nos próximos dias, se vamos ter uma atualização, quem sabe, enervante na próxima semana. Vocês vão ver a doutora Sandra também no episódio do Sean, que eu devo liberar agora na próxima semana também. Não esqueça o canal da doutora Sandra, o link está fixado aqui no primeiro comentário. A doutora Sandra produziu casos recentes muito bons, você precisa conferir. Inclusive teve um que a senhora fez uma thumb, que eu falei, olha que thumb moderna. Eu vou deixar o link desse caso aqui fixado no primeiro comentário para vocês assistirem esse episódio da doutora Sandra. Muito obrigado, doutora Sandra, pela participação. Obrigada eu.
A gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho, que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações. Do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!